Meu nome é Vanessa Cunha, sou oficial da Marinha Mercante, hoje capitã de longo curso. Me formei na escola do CIAGA em 2004, mas meu intuito inicial não era ser da Marinha Mercante, não. A minha formação, eu sou técnico de Química e meu sonho era trabalhar na Petrobras. Mas nesse meio tempo, enquanto eu estava me formando, minha mãe descobriu um anúncio na folha dirigida da Marinha. E aí minha mãe me convenceu a fazer a prova. Eu não queria fazer não, né? Sabe como é que é mãe? Mas aí eu resolvi fazer e passei. Mas eu tinha aquela dúvida, né? Se eu ia continuar, eu queria fazer faculdade de engenharia química ou de química industrial. Mas quando eu entrei na escola e descobri como era a vida, os salários muito promissores, né? O retorno financeiro era muito bom. Aí eu troquei completamente o meu rumo e saí dessa área de pesquisa, né? Eu trabalhava no laboratório de destilação de petróleos. E aí eu troquei toda essa área de pesquisa para a área de navegação. E nessa eu já estou há mais de 20 anos, né? Completei agora em 2005 20 anos de navegação e como oficial também com 19 anos. Eu comecei minha vida em navio petroleiro, fiz minha praticagem na Transpetro, fui lá de praticante até comandante lá, fiquei 16 anos na Transpetro e agora eu mudei de Mudal, estou aqui na Login há 4 anos já completos, no cargo de comandante. A vida de marítimo não é muito fácil, né? A gente tem que fazer uma escolha, mudar muito o seu tempo, conciliar seu tempo em casa, com a família, com o seu tempo a bordo. Mas aos trancos e barrancos é uma profissão muito gratificante. E aos poucos a gente vai conciliando a nossa vida familiar com a nossa vida de bordo. Eu tive a oportunidade de crescer bem rápido. Eu comecei como oficial de náutica em 2006 e eu tive um comandante que me apoiava muito. Ele era muito a favor das mulheres a bordo, ele incentivava muito. Ele sempre falava para mim, se você quiser crescer, você tem que aparecer. E aí ele começava, toda vez que tinha uma palestra no CIAGA ou alguma entrevista, alguma coisa, ele ia me empurrando assim, vai lá, fala. Vai ali, conversa, conta a sua história, fala com os alunos. E aí eu fui ficando conhecida na empresa e trabalhando sempre, provando o meu valor, fazendo sempre o melhor, porque você tem que sempre fazer muito bem o seu trabalho. E aí, com 3 anos de empresa, eu consegui a promoção para imediato. Então, em 3 anos eu fui de oficial, segundo oficial, primeiro, e cheguei imediatice. E aí era outra guerra, né? Era outra guerra para continuar e no futuro ser comandante. Eu tive alguns comandantes que me inspiraram. A que mais me inspirava era o Delene, né? O Delene é a primeira comandante mulher. E quando eu entrei na empresa, quando eu era praticante, ela começou a me imediatar. Então ela era uma inspiração. E às vezes eu pensava, gente, será que um dia eu consigo? Então, em 2013, eu tive a surpresa de ser indicada para o curso APNT. Né? Foi muito rápido, né? De 2006 a 2013, né? 7 anos. Eu consegui ir para o curso de capitã de cabotagem. E aí me tornei capitã de cabotagem em 2013 e alguns anos depois, comandante, né? Em 2017. Foi meu primeiro comando e, para minha felicidade, num navio que eu fui imediato da Eudelene, né? Eu fui imediato da Eudelene no Rômulo Almeida, em 2013, e em 2017 eu voltei lá para comandar. Foi uma grande vitória. As pessoas, por incrível que pareça, não conseguem, às vezes, mensurar, né, a grandiosidade do transporte marítimo. O Brasil, com mais de 7 mil quilômetros de extensão do litoral, é uma grande potência no transporte marítimo, né? E as pessoas, por incrível que pareça, não conseguem entender a importância disso. O transporte marítimo ele leva carga de um país a outro, ele leva carga para lugares que seria muito difícil você levar carga, levar desenvolvimento, levar produtos. Às vezes a gente leva carga para lugares que a chegada é muito difícil. E aí, quando você tem um transporte marítimo ali envolvido, você gera o desenvolvimento do local. Né? O transporte de mercadorias chegam de forma mais fácil, menos custosa. Então, ele é o responsável pelo grande desenvolvimento dos países, geração de trabalho, empregos, o PIB
tudo está envolvido nisso. Então, seria importante todas as pessoas entenderem como isso é importante, né? Como ele leva desenvolvimento. Eu já levei carga para cidades bem no interior do Amazonas, e aí eu vi a importância quando eu chegava com a minha carga de gasolina e o pessoal falava assim, nossa, graças a Deus que vocês chegaram, porque a cidade ia parar. Então, o pessoal devia dar mais importância, né, para esse transporte marítimo, os nossos governos darem mais incentivos, né? O Brasil pode crescer muito mais, ele é uma grande potência, tanto na exploração de petróleo, em termos territoriais, os nossos portos precisam ser mais evoluídos, mais tecnologia, para ganhar mais agilidade no serviço, né? Às vezes você perde muito tempo porque você não tem os equipamentos necessários, equipamentos ideais para você fazer uma carga, uma descarga mais rápida. E isso gera desenvolvimento, né? Todo o país gera em torno do transporte marítimo, muito mais que o rodoviário, né? O marítimo ele é mais barato, ele leva mais quantidade, né? Se vocês olharem aqui para o navio, olha quanta carga que sai daqui, muita carga, né? E as pessoas não entendem que a sua comida, o seu hortifruti, as suas roupas, os seus eletrônicos, tudo chegam por aqui, pelos navios. Então, ele traz realmente muito desenvolvimento. Sim, é muito importante. É muito importante porque a gente trabalha sempre para cuidar do meio ambiente, evitar essas emissões, né, essas emissões de carbono. Hoje em dia, os combustíveis já estão bem melhores, né? Tanto diesel, combustível pesado, ele já tem teores de enxofre bem menores de quando eu comecei. E as empresas elas estão trabalhando para deixar seus navios mais modernos, né, para o uso de um combustível melhor. A gente controla as emissões de carbono. A gente sempre faz as nossas programações tentando usar o mínimo de combustível, a gente otimiza a velocidade do navio para diminuir as emissões, a gente controla de tonelada em tonelada de combustível gasto, né? E também nossos equipamentos gerenciam poluição marinha, né? A gente já tem equipamentos que tratam água de lastro para evitar contaminação de espécies de um local para o outro, né? Você levar biomas, né, que não são próprios do local. Então, com os anos, todos estão trabalhando em prol do meio ambiente, né? E que nosso modal não seja um responsável pela nossa poluição ambiental, né, mundial. Então, todos estão trabalhando para melhorar, né, e a qualidade de combustível e tratamento de água de lastro, esgoto, enfim, todos os nossos equipamentos estão sendo construídos para estar de acordo com o meio ambiente. O comandante ele é responsável pela carga, ele é responsável pela própria embarcação, ele é responsável pelo meio ambiente, é responsável pelas pessoas. Então, ele é responsável por tudo, né? Você tem que garantir que você leve a carga, né, de uma forma segura, que o cliente receba. Você tem que garantir que a sua tripulação esteja segura, né, uma navegação segura, que o clima a bordo, né, que se fala muito hoje em dia, o clima a bordo, a qualidade de vida seja melhor, né? Você tem que trabalhar o social a bordo, o psicológico. Você tem que garantir que as pessoas estejam integradas, bens de saúde, fisicamente, psicologicamente. E você é o responsável por tudo. Então, o comandante é uma carga bem grande. O mais importante para mim são as vidas, né? Além da carga, além de tudo, cuidar das vidas é a maior responsabilidade. Eu tenho que garantir que todos saiam e voltem para casa ilesos, saudáveis, né? E garantir que os nossos clientes recebam a nossa carga, garantir que o navio seja íntegro, que eu não cause nenhuma situação ambiental, que também isso é muito importante. Então, o comandante, ele faz isso tudo. Olha, as mulheres ao longo dos anos conseguiram muitas vitórias, né? Desde lá do início, as primeiras enfermeiras, as primeiras telefonistas, né? Que hoje em dia, meu Deus, telefonista, quando elas começaram. Então, ao longo dos últimos, vamos colocar aí, 70 anos, né? As mulheres conseguiram muitas vitórias. E na Marinha Mercante não é diferente. Não é uma profissão muito diferente das outras. A única coisa que muda é que a gente não trabalha em terra, a gente trabalha dentro de uma embarcação que se move, que vai de um local ao outro. Então, é uma profissão que você pode entrar,
Você pode seguir, você vai conseguir chegar no topo. É só você ter vontade, é só você persistir, é só você ter a capacidade, né? Ter uma equipe de apoio é importante, né? Eu tenho filhos, sou casada, então eu tenho uma equipe de apoio que me ajuda com as crianças quando eu estou aqui. E todas são capazes, todas são capazes. Você faz uma escola de formação militar, vem para cá, prova o seu valor e em alguns anos você pode estar aqui também comandando uma embarcação. Não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada que precisa de muita inteligência, não precisa ser uma piloto da NASA para poder vir para cá. Então é só tentar, é só persistir que consegue. Sim, apesar de tudo, aqui é um trabalho que onera, né, e que demanda muito. E a gente trabalha com equipamentos, com situações que podem gerar risco. Então, o compromisso, né, o compromisso é muito importante. O compromisso, a responsabilidade, aquela sensação de, como a gente tem um lema aqui, de atitude de dono, né? Você saber que aquilo te pertence, que você tem que cuidar, né? E que é um trabalho que oferece riscos, né? Trabalho que oferece muitos riscos, principalmente riscos ambientais. Então, você que está, né, nesse modal tem que saber o quão grande é, né? Que um acidente a bordo não é pequeno, tudo aqui é muito grande. Um acidente a bordo não é igual a um acidente de carro, um acidente de moto. No navio, qualquer coisa é muita coisa. Então, às vezes, você vê situações que acontecem, um navio colidiu, um navio isso. Então, quem está aqui tem uma responsabilidade muito grande. Então, quem for vir tentar essa carreira, saiba que tem que se jogar de cabeça, né? E saber que a responsabilidade é enorme. Eu agradeço à Funtran essa oportunidade de poder mostrar, de falar do meu trabalho e que não só eu tive uma musa inspiradora, né, há uns anos atrás, uma mulher também que foi a primeira, né, foi a pioneira no Brasil. Então eu me sinto muito honrada de poder mostrar esse trabalho e que possa inspirar outras moças, outras mulheres que têm vontade de seguir na carreira e ver que nada é impossível. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade e mostrar para as pessoas o quão importante é o trabalho que nós fazemos aqui, não só eu como mulher, mas todos os homens que estão aqui, que trabalham comigo, porque ninguém faz nada sozinho, né? Mas para que elas vejam que um dia elas podem chegar, mais mulheres possam vir, né, e que façam parte desse time. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte, Confederação Nacional do Transporte.